call is now being recorded. A questão diz: junte-se a um colega e determine a lei de formação da função correspondente ao gráfico. O colega serei eu, e aí a gente vai, não é, procurar descobrir, cara, qual que é a fórmula que gerou esse gráfico, tá certo? Muito bem, vamos olhar para o domínio do gráfico. Olha só, aqui você tem, não é, o seu gráfico partindo do x igual a menos 3. Opa, então deixa eu destacar isso daqui. O x, ele é igual a menos 3. Perceba que quando o x é igual a menos 3, quem que é o zero? Se a gente fosse fazer o tracejado, a gente teria que fazer o tracejado no próprio eixo x, na própria reta horizontal, e chegaríamos aqui no zero. Então, quando o x é 3, o y vale 0. Ok. E aí, nós temos mais o quê? Nós temos que quando o x ele vale 0, deixa eu colocar isso aqui, quando o x é o próprio zero, se a gente fosse fazer o tracejado, chegaríamos aqui no y igual a 3. Então quando o x é igual a 0, o y é igual a 3. Que coisa, né? E qual é a fórmula que a gente usaria, pessoal, para relacionarmos esses valores de x e esses valores de y? Vamos continuar. Se eu quero que você observe que esse gráfico ele pode ser dividido em algumas regiões. Então, eu quero que você olhe aqui para esse pedaço de reta, tá certo? Deixa eu fazer melhor. Deixa eu destacar aqui em cores. Primeiro, a gente vai olhar para esse traço, esse pedaço de reta aqui. Depois, a gente vai dar uma olhada, não é, para esse outro pedaço que eu vou colocar aqui de vermelho, tá certo? Depois a gente vai dar uma olhada para esse outro pedaço que eu vou colocar aqui de azul. E por fim, para esse outro camarada que eu vou colocar aqui de verde, que é esse pedaço final aqui do gráfico. Tá certo? Muito bem. Observe que esse pedaço de amarelo que a gente está analisando, ele começou no x igual a menos 3 e vai terminar no x igual, aí a gente segue o tracejado, x igual a 1. E quando o x é 1, o y é 4. Então, deixa eu escrever isso daqui. Quando o x vale 1, quando o x vale 1, o y vale 4. É ou não é? Só repetindo para vocês perceberem. x1. E aí, Raniel, perceba como a ideia, não é, de René Descartes, o camarada que pensou nisso daqui, um dos primeiros, talvez o primeiro, é bem simples. Você vai associar os valores de x, assim como você associa lá, não é, no conjunto A do domínio, o conjunto B do contradomínio, assim como você associa os camaradas lá, agora você está associando geometricamente, você está associando lá o eixo x ao eixo y. Professor, de que forma? Aqui, os valores de x, a gente traceja, tocou aqui no gráfico? Tocou. Vou marcar um ponto. Beleza, já está marcado. Qual é o valor do y associado a esse ponto? Nesse caso é o 4. A gente diz assim, quando x é igual a 1, o número de entrada é igual a 1, o número de saída é igual a 4. Ou a imagem de 1 é 4. Tá certo? Essa é a ideia. Agora, deixa eu fazer vocês perceberem uma outra ideia por trás desses valores que a gente acabou de descobrir. A ideia é a seguinte. Pessoal, se você somar, não é, 3 unidades ao x, porque olha o que eu estou percebendo aqui. Se eu pegar aqui x mais 3, o x aqui vale 1, vale? Se eu somar 3, eu vou chegar no 4. Entende? Então, o que é que acontece? A fórmula, a regrinha do x igual a menos 3 até o x igual a 1, que gera essas imagens aqui do
no y, a regrinha parece que é essa daqui, ó. Quando o x, não é? Quando você soma ao x 3 unidades, você chega ao y. Eita, professor, como assim? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a lei de formação, como a gente viu aqui várias, ó, aqui, ó, nessa questão e nessa questão, não é? A lei de formação, ela é aquela fórmula que associa os valores de x aos valores de y. Eu estou querendo que vocês percebam o seguinte: nesse caso, nessa primeira reta, a fórmula que está sendo usada é essa. Professor, e como é que a gente chega nela? Observando os dados. O x vale 1. O y vale, não é, 4. Então, o que é que acontece? Agora eu estou olhando para esse camarada daqui, tá, tem um erro, não tá? Quando x é 0, o y é 3, eu coloquei 0. Olha a falta de atenção. E a galera nem me corrigiu. Cara, rapaz, vocês são malvadinhos, hein? Tem que dizer, professor, meu velho, se liga, né? Porque agora perceba que vai dar certo. Quando o x for 0, o y vai ser 3. Quando o x for menos 3, o y vai dar 0. Tá certo? Então vamos lá, olha só. Nesta primeira etapa aqui do gráfico, a gente vai perceber o seguinte, olha, vou colocar até de amarelo a mesma cor. Y, aqui é x mais 3, ou seja, se a gente fosse colocar na forma de função, né, a notação de função f de x, x mais 3. Em outras palavras, jogue os valores de x aqui e você vai obter exatamente esses valores de y. Jogue aqui o x igual a menos 3, você vai obter o y igual a 0. Jogue aqui o x igual a 0, então f de 0 vai dar 3. E jogue aqui o 1, f de 1 vai dar 4. Então, nessa primeira etapa, a lei de formação é f de x igual a x mais 3. E nessa segunda etapa, vamos avaliar. A gente já sabe que quando x é 1, o y é 4. Esse ponto daqui. Ela termina aqui, ó. E quando x for 3, ela também vai ser 4. É uma. Rapaz, isso significa o quê? Que independente do valor de x, o valor de y é 4. Poxa, professor, sério? É isso mesmo. Então eu vou dizer o seguinte, olha. Aqui a função é sempre igual a 4, é uma função constante. Independente dos valores de x, dos valores do domínio, ela é sempre igual a 4. Semelhantemente a esse caso que nós vimos aqui, ó. Independente dos valores do domínio, não foi? Todos eles estão associados a um y igual a 2. A gente chama isso de função constante. Então, nesse pedaço a função é constante. Aqui não, tá? Aqui não. Para cada valor de x, você tem um valor de y diferente. Muito bem. Pessoal, e para esse pedaço azul? Bom, vamos dar uma avaliada. A gente já sabe que quando x vale 3, o y vale 4. Aqui, quando x vale 4, o y... quando x vale 4, o y vale 3. E aqui, quando x vale 5, o y vale 2. Eita. Então, vamos anotar esses valores para a gente dar uma analisada neles. Vou colocar aqui de azul. Então, tá legal. Nesse pedaço, quando x vale 3, o y vale 4, a gente já viu. O que mais? Quando x vale 4, o y vale 3, então vou colocar aqui também. X vale 4, o y vale 3. Então, você percebe que quando os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Aqui foi o contrário, os valores de x vão aumentando, os valores de y também vão aumentando. Aqui não, os valores de x vão aumentando, os valores de y vão diminuindo. Tanto é que quando você chega aqui no 5, ó, x igual a 5, y igual a 2. X igual a 5, y igual a 2. Tá certo. E aí, qual que é a ideia? A fórmula
que está sendo usada aqui, deixa eu destacá-la aqui para ver se vocês concordam comigo. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou puxar uma setinha e vou colocar aqui, ó, a fórmula. Está sendo tirado de 7 os valores de x. Você diz, professor, como assim? Olha para cá. Quando x vale 3, joga aqui, quem que é o f de 3? F de 3 vai ser 7 menos 3, que vai dar 4. Interessante. Vamos ver se continua funcionando. E quando x vale 4? 7 menos 4, 3. E quando x vale 5? Quando x vale 5, 7 menos 5, 2. Você percebe? Então, para cada pedaço desse gráfico está sendo usada uma fórmula diferente. Por isso que eu quis fazer essa questão, só para a galera perceber que existem situações assim. Existem situações onde o gráfico ele não é definido apenas por uma fórmula, tá certo? Aqui também, mas existem situações onde o gráfico ele é definido por várias fórmulas. E para a gente terminar, vamos descobrir qual é a fórmula aqui da parte verde, né? Aqui na parte verde você tem o seguinte, olha, quando x vale 6, quando x vale 5, o seu y vale 2. Aqui, quando o seu x vale 8, o seu y também vale 8. Então, vamos escrever isso daqui. Na parte verde, quando x vale 5, o y vale 2. Vocês percebem aqui, ó? A gente já tinha usado esses dados aqui no pedaço anterior. Agora a gente usa nesse pedaço também. E aqui, quando x vale 8, o y também vale 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, x 8, y 8. Qual que é a formuleta que está sendo usada? Bom, aí eu vou escrever mais uma vez aqui para a gente analisar. F de x igual a 2x menos 8. Eita, professor, mas por que 2x menos 8? Vamos avaliar. Olha para cá. Quando x vale 5? Então, tá. Deixa eu fazer essa conta aqui com vocês. Vou fazer de vermelho. F de 5 é 2 vezes 5, que é 10, menos 8, que é 2. E aí a galera vai perceber que quando x vale 8, y vai dar 8. Aqui, ó, F de 8. 2 vezes 8, 16. Tirando 8, 8. Então, essa questão ela está sendo resolvida a título de curiosidade, tá certo? Para que a galera já esteja, assim, pelo menos razoavelmente familiarizada, para quando aparecerem gráficos que são, não uma composição de funções, um pedaço ele foi regido por uma função, outro pedaço por outro, por aí vai. A gente diz assim, ó, qual que é a resposta, então, a essa questão? A lei de formação vai ser f de x igual. Aí eu vou colocar assim, ó. Deixa eu colocar primeiro as formas. F de x vai ser igual a x mais 3. Quando? Quando o x ele estiver variando entre menos 3 e 1, aí eu vou colocar assim, ó, menos 3, menor ou igual a x, menor ou igual a 1. F de x vai ser 4, uma função constante. Quando? Quando o x variar de 1 até 3. Então, deixa eu colocar assim, ó. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Eu vou tirar esse igual, porque eu vou usá-lo na função seguinte. Então, aqui ele vale de 1 até quando? Até 3, né? Então, eu vou deixar o 3 aberto. E aqui eu vou pegar essa partezinha azul que nós vimos que a fórmula usada foi 7 menos x, para x que vale do 3 até quem? Até o 5, né? Então, x é menor ou igual a 3 e é menor que 5.
E, por fim, quem vai ser, não é, o nosso último rapaz? O nosso último rapaz, a nossa última fórmula foi essa daqui, 2x menos 8, onde você tem o x variando de 5 até o 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 menor ou igual a x, menor ou igual a 8. E aí, ó, eu vou colocar aqui essa chave só para deixar clara essa ideia. Cara, professor, quer dizer que esta é uma lei de formação? Sim, no sentido de que essa primeira parte, ela está, não é, sendo usada nesse intervalo, esta segunda parte da função nesse outro intervalo, e por aí vai. Cada pedaço do domínio está associado a um pedaço do gráfico, que é a imagem do domínio. Tá certo?